Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Lenda da Solução. Neste vídeo irei explicar aqui os assuntos de matemática e de química, as duas provas que serão realizadas amanhã no Colégio Nova Geração. Nosso primeiro assunto a respeito aqui da disciplina matemática é sistemas lineares. Vamos utilizar a regra de Cramer para resolver sistemas lineares, certo? Primeiramente, coloquei aqui para vocês um sistema com duas equações e duas variáveis, certo? Vou fazer a leitura aqui do enunciado de cada questão, para não perder muito tempo. E aqui no quadro apresentarei somente a resolução de cada questão. Então aqui nós temos, primeira questão, resolver o sistema linear abaixo utilizando a regra de Cramer. Foi dado aqui esse sistema, certo? Então vamos lá resolver esse sistema utilizando a regra de Cramer. Primeiramente, observem aqui, ó, nesse sistema, vamos montar aqui a matriz dos coeficientes, que no caso, em relação a x, na primeira equação, o coeficiente é 3, em relação a y, o coeficiente é menos 4. E na segunda equação, o coeficiente em relação a x é 2 e o coeficiente em relação a y é 1. Então vamos lá, pessoal. Nós temos isso aqui. Matriz dos coeficientes. 3, menos 4, 2, 1. E para resolver um determinante da matriz dos coeficientes, e esse determinante é determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, duas linhas e duas colunas, bem simples. Vamos chamar aqui esse determinante de determinante A. Basta fazer o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, determinante de A igual. Os elementos aqui, ó, da diagonal principal, 3 e 1. Vamos fazer o produto. O produto é multiplicação. 3 multiplicado por 1. Menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Menos 4, entre parênteses, multiplicado por 2. Pronto, pessoal. Vamos resolver os produtos agora. Determinante de A igual 3 vezes 1 é 3. Cuidado com essa parte aqui, essa multiplicação. Menos 4 multiplicado por 2. Primeiro vamos logo eliminar esses sinais aqui, pessoal. Aqui também existe uma multiplicação entre esses dois sinais. Então, negativo com negativo na multiplicação dá positivo. Positivo com positivo na multiplicação dá positivo. 4 multiplicado por 2 é 8. Logo, o determinante de A é igual a 11. Encontramos o determinante da matriz dos coeficientes, certo? Ali das nossas equações, formada aqui nesse sistema. As duas equações, a primeira 3x menos 4 igual a 3x menos 4y igual a 1, e a segunda equação 3x mais y igual a 8. E agora, o que nós faremos? Agora é o seguinte, olhe bem, vamos eliminar os elementos em relação aqui, os coeficientes em relação a x, e no lugar desses dois elementos aqui, no caso 3 e 2, vamos colocar os resultados aqui, pessoal, 1 e 8, certo? Vamos formar novamente uma matriz quadrada de ordem 2 e resolver o determinante desta outra matriz. Vamos chamar de determinante A1. Então, nós temos o seguinte, no lugar de 3 e 2, vamos colocar 1 e 8. Ficamos com o seguinte aqui, a matriz. 1, 8, menos 4 e 1, esses dois elementos serão mantidos. Aqui, ó, menos 4 e 1. E agora, vamos lá, calcular o determinante desta nova matriz, que eu vou chamar de determinante A1. Certo? Novamente, para encontrar o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Determinante de A1 igual 1 multiplicado por 1, são os elementos da diagonal principal, menos o
produto dos elementos da diagonal secundária. Menos 4 multiplicado por 8. 1 vezes 1 dá 1. Menos 4 multiplicado por 8. Mais uma vez, vamos verificar os sinais. Observe que aqui também existe uma multiplicação. Negativo com negativo, sinais iguais. Na multiplicação dá positivo. Positivo com positivo, positivo. Na multiplicação. 4 multiplicado por 8 é 32. Logo, o determinante de A1 é igual. 1 mais 32, 33. Agora, pessoal, observe que nesse determinante de A1, nós eliminamos os coeficientes em relação a x. Dessa vez, nós vamos eliminar os coeficientes em relação a y. E no lugar, colocar os valores 1 e 8. Dessa forma, vamos criar uma nova matriz quadrada, também de ordem 2. Eu vou chamar aqui e calcular o determinante. Ao calcular esse determinante, eu vou chamar esse determinante de determinante A2. Então vamos lá, 3 e 2 são os coeficientes de x. Esses dois elementos serão mantidos, 3 e 2. Em relação a y, no lugar de menos 4 e 1, eu colocarei 1 e 8. 1 e 8. Vamos calcular o determinante dessa nova matriz e encontrar o valor do determinante de A2. Então, o determinante de A2 é igual produto dos elementos da diagonal principal, 3 multiplicado por 8, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, 1 multiplicado por 2. Determinante A2 igual 3 multiplicado por 8 dá 24. Menos e mais na multiplicação, sinais diferentes, dá menos. E 1 multiplicado por 2 é 2. 24 menos 2, 22. Muito bem. Finalmente, vamos encontrar os valores em relação a x e em relação a y. Em relação a x, nós temos aqui o seguinte. X é igual determinante de A1 dividido pelo determinante de A. Vamos substituir logo os valores. Determinante de A1 deu 33. Dividido pelo determinante de A. Determinante de A, 11. 33 dividido por 11 é 3. Pronto, encontramos aqui o valor de x. Vamos encontrar o valor de y, da segunda variável. Nós temos y igual determinante de A2 dividido pelo determinante de A. Determinante de A2 deu 22. E o determinante de A deu 11. 22 dividido por 11 é 2. Logo, a solução do nosso sistema em relação a x, nós temos o valor 3. E em relação à variável y, nós temos o valor 2. Esta é a solução do nosso sistema. 3x menos 4y igual a 1. 2x mais y igual a 8. Utilizamos a regra de Cramer para encontrar os valores de x e de y neste sistema. Certo? Só lembrando que é um sistema linear que possui duas equações e duas variáveis. Agora vamos verificar a resolução de um sistema linear que contém 3 equações e 3 variáveis. Certo? Observem aí, pessoal. Eu vou apagar agora e vou explicar a solução de um sistema com 3 equações e 3 variáveis.
Vamos lá, pessoal. Observem aqui a leitura aqui do enunciado. Encontre o conjunto solução do sistema linear. Deste sistema linear que eu coloco aqui no quadro para você. Nós temos 2A menos B mais C igual a 3. A menos B mais 2C igual a 3 também. A mais B mais C igual a 6. Vamos lá, vamos resolver este sistema. Lembrando que agora nós temos 3 equações. Observem. 1, 2, 3. 3 equações. E nós temos 3 variáveis. A, B e C. Certo? Então, primeiramente, vamos calcular o determinante, que eu vou chamar aqui a matriz A. Determinante de A. Matriz dos coeficientes. Então, 2 menos 1 mais 1. Mais 1 não é preciso o sinal, pessoal. Deixa só 1. Na primeira equação. Na segunda, em relação aos coeficientes A, B e C. Então, A é 1, B é menos 1 e C é 2. E a última, coeficiente em relação a 1, em relação a B, 1 também, e em relação a C, 1. Temos aqui uma matriz quadrada de ordem 3. 3 linhas e 3 colunas. Vamos utilizar a regra de Sarri para resolver esse determinante. Então, na regra de Sarri, nós copiamos as duas primeiras colunas à direita da matriz. Nós temos aqui 2, 1 e 1. E a outra coluna, menos 1 e 1. Vamos traçar aqui as diagonais principais. São 3 diagonais principais, certo? Vamos fazer o produto dos elementos de cada diagonal. Só lembrando que nesta diagonal principal, nestas aqui são 3, né? Nestas diagonais principais, se o valor for, o resultado aqui do produto for positivo, continua positivo. Se for negativo, continua negativo. Agora, se fosse diagonal secundária, se o resultado der negativo, você troca o sinal, vira positivo. Se der positivo, vira negativo. Observe bem aqui, primeiro os sinais. Aqui é a diagonal principal. Essas 3 são diagonais principais. Positivo com negativo na multiplicação dá negativo, negativo com positivo dá negativo. Então você vai manter o sinal, porque isso aqui é uma diagonal principal. Vamos fazer o produto agora. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 1 é 2. Pronto. Já foi a primeira diagonal principal. Vamos fazer a segunda diagonal principal agora. Negativo com positivo, negativo. Negativo com positivo, negativo. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 1 é 2. A última, diagonal principal. Positivo com positivo é positivo. Com positivo é positivo. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1, 1. Pronto. As diagonais principais. Agora vamos traçar as diagonais secundárias. Também são 3 diagonais secundárias. Certo. Os sinais, primeiramente. Negativo com positivo dá negativo. Negativo com positivo dá negativo. Como é uma diagonal secundária, você inverte o sinal. Se deu negativo, agora o resultado vem positivo. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Próximo. Positivo com positivo é positivo. Com positivo é positivo. Inverte o sinal, porque é diagonal secundária. Então vira negativo. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 1 é 4. Positivo, negativo.
dá negativo, negativo e positivo, negativo, trocou o sinal, positivo. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Certo? Logo, determinante de A é igual. Vamos verificar aqui, pessoal. Primeiro, os sinais positivos. Vamos fazer logo a soma aqui dos sinais positivos. 1 mais 1 é 2, mais 1, 3. Então, 3 positivo. Agora, os sinais negativos. Lembrando que na adição e subtração, conserva-se o sinal e somam-se os números, sinais iguais. Aqui, ó. Esses 3 sinais iguais. Conserva o sinal negativo. Vamos somar os números. 4 mais 2 é 6, 6 mais 2 é 8. Logo, o determinante de A é igual. Mais 3 menos 8, conserva o sinal do maior valor absoluto, que no caso é o negativo, é o valor do 8, e subtrai os números. São sinais diferentes aqui. Conserva-se o valor do maior sinal absoluto, né? No caso, do maior valor absoluto. Conserva-se o sinal do maior valor absoluto e subtrai os números. 8 menos 3 dá 5. Esse aqui é o determinante da matriz dos coeficientes. E agora? Agora vamos encontrar o determinante, que eu vou chamar de determinante A1. Eu vou substituir os coeficientes de A e no lugar eu vou colocar os valores 3, 3 e 6. Bem parecido com aquela que nós fizemos agora há pouco, a resolução. Certo? Então vamos lá. Mais uma vez, nós temos aqui uma matriz de ordem 3 linhas e 3 colunas, certo? Vamos chamar esse determinante aí de A1 e vamos encontrar o seu valor. Substituindo aqui os coeficientes em relação à variável A. Nós temos agora 3, 3 e 6. Em relação a B, menos 1 e 1. E em relação a C, 1, 2 e 1. Regra de Sarri. Vamos copiar as duas primeiras colunas à direita da matriz. Vamos traçar as diagonais principais. E depois traçaremos as diagonais secundárias. Olhe para cá. Primeiro os sinais, pessoal. Positivo, negativo, multiplicação, negativo. Negativo com positivo, negativo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Negativo com positivo dá negativo. Com positivo dá negativo. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 6, 12. Positivo com positivo é positivo. Com positivo dá positivo. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Pronto. Diagonais principais. Agora as diagonais secundárias. Negativo com positivo, negativo, com positivo, negativo. Como é uma diagonal secundária, deu negativo, você inverte, vai positivo. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Positivo, positivo. Positivo, com positivo, positivo, você inverte, negativo. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Positivo, negativo, negativo. Com positivo, negativo, você inverte o sinal. 1 vezes 1, 1 vezes 6, 6. Logo, determinante de A1 é igual. Vamos ver logo aqui os termos simétricos para facilitar. Mais 6 menos 6, mais 3 menos 3. Sobrou o quê? Menos 12 mais 3. Sinais diferentes. Conserva-se o sinal do maior valor absoluto, que no caso é negativo. E subtrai os números. 12 menos 3 dá 9. Pronto, menos 9.
Próximo determinante agora. Vamos substituir em relação a B. Então, A e C, os coeficientes serão mantidos. Então, nós temos aqui, ó, 2, 1. Vamos logo montar bem aqui, pessoal. 2, 1, 1. Vamos substituir em relação a B. No lugar, vamos colocar 3, 3, 6. E em relação a C, os coeficientes, os valores, né, serão mantidos. 1, 2 e 1. Vou chamar de determinante A2. Regra de Sarri, copiando as duas primeiras colunas à direita da matriz. Vamos traçar as diagonais, começando aqui pelas principais. Depois as diagonais secundárias. Mais e mais dá mais, com mais dá mais. Diagonal principal mantém o sinal. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Mais e mais dá mais, com mais dá mais. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Positivo. Em relação aos sinais, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 6, 6. Agora vamos traçar aqui as diagonais secundárias. Certo. Sinais, positivo com positivo, positivo, com positivo, positivo, você troca o sinal, que é diagonal secundário, negativo. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3. Novamente, positivo, 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 com positivo, positivo, você troca negativo. Diagonal secundária, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 6, 24. Ó, vai dar positivo, só que você inverte o sinal, negativo. Diagonal secundária. 1 vezes 3, 3, 3 vezes 1, 3. Determinante de A2, vamos verificar logo isso aqui. Determinante de A2 igual. Vamos pegar só os sinais iguais. Negativo. Conservamos o sinal e somamos os números. 3 mais 24 é 27. 27 mais 3, 30. Então, menos 30. Com esses três positivos, conserva o sinal. E vamos somar os números. 6, 12, 18. Determinante de A2 igual menos 30 mais 18, vamos conservar o sinal do maior valor absoluto e subtrair os números. 30 menos 18 dá 12. Menos 12 aqui. Certo? Finalmente, o determinante A3. Que neste caso, vamos substituir os valores dos coeficientes em relação à variável C. Então, A e B serão mantidos. 2, 1. Em relação a A, agora em relação a B. Menos 1 e 1. E em relação a C, vamos substituir e colocar no lugar dos coeficientes em relação a C. 3, 3 e 6. Novamente, regra de Sarri, vamos copiar as duas primeiras colunas à direita da matriz. E vamos traçar aqui as diagonais principais e também as diagonais secundárias. Sinais. Positivo com negativo, negativo, com positivo, negativo. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 6, 12. Negativo, positivo dá negativo, negativo, positivo, negativo. 1 vezes 3, 3, 3 vezes 1, 3. Positivo, positivo dá positivo, com positivo dá positivo. Mantém o sinal, diagonal principal. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3. Agora, as diagonais secundárias.
Negativo com positivo é negativo, com positivo negativo. Troca o sinal. 1 vezes 1 vezes 6, 6. Positivo, positivo dá positivo, com positivo, positivo, troca o sinal, negativo. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 1, 6. Positivo, negativo dá negativo, com positivo, negativo, troca o sinal, agora é positivo. Diagonal secundária, não esqueça. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3. Logo, determinante de A3 é igual. Elementos simétricos aqui, ó. Mais 3, menos 3, 0. Menos 6 mais 6, também 0. O que é que sobrou? Menos 12 mais 3. Determinante de A3 igual. Menos 12 mais 3, conserva-se o sinal do maior valor absoluto e subtrai os números. Menos 9. Pronto. Agora é só encontrar o valor de A, B e C. Em relação a coeficiente A, determinante A1 dividido pelo determinante de A. Determinante A1, menos 9. E determinante de A, menos 5. Sinais iguais, menos e menos na divisão dá positivo, então aqui vai ficar 9/5. Já encontramos o valor ali do coeficiente da variável A, na verdade. Encontramos o valor da variável A. Agora vamos encontrar o valor da variável B. Determinante de A2 dividido pelo determinante de A. A2 menos 12. Tá bem aqui? Determinante de A menos 5. Novamente, sinais iguais na divisão, positivo. Então, nosso resultado é a fração 12/5. E agora, o valor do coeficiente da variável C. O valor da variável C. Então, C é igual ao determinante de A3 dividido pelo determinante de A. A3 menos 9. E determinante de A menos 5. Sinais iguais ali na divisão, positivo. Então, é a fração 9/5. Portanto, a nossa solução para esse sistema será valor de A, 9/5. Valor de B, 12/5. E valor de C, 9/5. Está aí. Resolvido, certo? Que nós temos a solução para esse sistema de equações. Nós utilizamos aqui a regra de Cramer para resolver esse sistema linear. É um sistema linear que possui 3 equações com 3 variáveis. Além disso, para resolver esse sistema linear, além da regra de Cramer, utilizamos também a regra de Sarri em cada determinante, certo? Pessoal, como o vídeo está ficando longo, depois eu passo para vocês aí a revisão de química, certo? Essa daqui foi a revisão de matemática. Nosso assunto, sistemas lineares. E vamos resolver cada sistema linear utilizando a regra de Cramer. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e bons estudos a todos.